coisa desse clássico, né? Leva alguma coisa de positivo do jogo. Acho que leva mais de positivo para o futuro, e não para o imediato, né? Para um futuro talvez não tão distante assim, mas assim, alguns jogadores, principalmente os do setor defensivo, jovens jogadores como o João Vitor e o Raul, muito bem, com muita personalidade, mostrando condição técnica acima do que o Corinthians tem apresentado nos últimos tempos. Jogadores que dominam bem a bola, passam bem a bola, que pensam direito a jogada que vão efetuar, conduzem bem a bola. O Raul saindo lá de trás para finalizar, chegando de cabeça lá, ganhando bolas na defesa com velocidade, mostrando boas condições para um zagueiro para ser titular do Corinthians em breve. E o João Vitor, que é zagueiro de origem, jogando na lateral direita e jogando como lateral direito, apesar do tamanho, tem quase 1,90 m. Então acho que o Corinthians viu no setor defensivo aparecerem ou se confirmarem peças que não aparecem no setor ofensivo. Se você for pensar, se você fizer uma avaliação do jogo e pensar o que criaram os jogadores jovens de meio para frente do Corinthians, eles criaram muito pouco mais uma vez. São jogadores, acho que o Gabriel Pereira teve uma participação um pouquinho melhor do que ele tem tido, mas assim, também não me convenceu ainda que pode ser um jogador titular do Corinthians no futuro. O Kaique fica ali na frente, não recebe bola, participa um pouco mais do que o Jô, né? Porque o Jô tem que lutar contra a idade e a forma física dele. Mas enfim, acho que o Corinthians tirou de proveito a aparição ou a confirmação desses dois jovens jogadores de defesa. A gente tem o costume, seria de falar, né, de destacar muito esse lado defensivo do Corinthians, seja com o time titular, seja com esse time alternativo do Wagner Mancini. O Lucas Piton também fez um jogo interessante, a gente está vendo o gol, inclusive, do Lucas Piton também. Agora, pensando no setor ofensivo, que o Lofredo começou a pontuar, a questão da referência para o Mancini pode ser algo que ainda carece de ajuste, né? O Cauê não foi bem no clássico, apesar da vitória. O Jô também não é aquele Jô que o torcedor está acostumado. Então, pro Mancini, pensando nesse jogo importante contra o Peñarol, Cauê, é Jô, é uma mudança, tentativa de mudança também no formato ali do time, da formação desse time. Como é que resolve esse problema ofensivo? É difícil resolver, porque o Corinthians hoje não tem qualidade do meio de campo para frente, né? Nem entre os mais experientes e nem entre os mais jovens, como bem disse o Lofredo. E o Lofredo tem chamado a atenção para isso e ele tem razão. Os bons jogadores do Corinthians da base são do meio de campo para trás. Né? O Lucas Piton está jogando mais do que o Fábio Santos hoje. O Lucas Piton merecia ser o titular do time do Corinthians hoje. O Raul está jogando mais do que o Gil hoje. O Gil tem jogado só com o nome já faz um tempo. O Raul merecia ser o titular do Corinthians hoje. Agora, do meio de campo para frente, fica difícil. Acho não, o Mancini falou ontem de novo, né, sobre isso, vai mais uma vez utilizar outro time contra o Peñarol, vai botar os times mais experientes, os jogadores mais experientes, e são jogadores que não têm jogado nada, né, os mais experientes, Otero, Jô, Luan, esse pessoal não tem jogado nada. Então o problema do Corinthians é de fato o meio de campo para frente. Agora, o Mancini vai ter que resolver isso, ele vai ter que encontrar, embora não tenha qualidade, um jeito do Corinthians jogar, né? Um jeito do Corinthians jogar com esses jogadores que ele tem. Porque mesmo com esses jogadores que ele tem, que não tem tanta qualidade do meio de campo para frente, é possível fazer o Corinthians jogar mais do que vem jogando. Porque o Corinthians já jogou mais do que vem jogando. Na temporada passada, quando o Mancini chegou e conseguiu livrar o Corinthians do rebaixamento, o Corinthians jogava mais do que vem jogando. Agora, ontem foi uma boa atuação. Mas é sempre bom lembrar que foi contra o time quase que dente de leite do Santos. Ô, Lofredo, a gente imagina sempre, fala sempre, quando, né, o treinador vai poupar jogador, que o Campeonato Paulista não é a prioridade. Mas eu fico pensando no caso, por exemplo, que o Cereto tocou do Lucas Piton, que está jogando mais bola do que o Fábio Santos. Se jogos como esse, clássicos como esse, que é um jogo grande, um jogo importante, não serve para um cara ganhar uma posição, mesmo que seja de um cara experiente, um líder do elenco, serve para quê? Um Campeonato Paulista hoje para o Corinthians, para o Santos que seja. Qual que é a função hoje desse jogo, desse clássico tão importante na Vila? Primeiro fazer uma correção, né, que eu falei Kaique é do Santos, não jogou. Cauê, é que nessa idade tem muito Kaique, tem muito Cauê. Um pouquinho mais velho é muito Natan e muito Matheus.
né? Então a gente acaba se atrapalhando. Mas, enfim, eu acho que você tem razão. Acho que esses jogos têm que servir para mostrar para o treinador que o cara está pronto para assumir uma posição quando o jogo for mais relevante. Mas o Campeonato Paulista, ele serve para uma coisa assim, além de você testar alguns jogadores, ele serve para estruturar o seu trabalho. Se o Wagner Mancini tivesse mal no Campeonato Paulista, como estão Santos e Palmeiras, o Wagner Mancini já não estaria mais dirigindo o Corinthians. O Wagner Mancini tem uma competição que é a Sul-Americana, competição que ele não começou bem, que ele vai ter uma dificuldade agora, porque no grupo se classifica apenas uma equipe e no grupo dele está o Peñarol, que começou muito bem, então nós vamos ver agora o Corinthians frente ao Peñarol, como é que é a diferença técnica, se existe mesmo, ou se o Corinthians está com condição de encarar o Peñarol, mas o Campeonato Paulista faz com que ele chegue a essa partida com uma pressão menor, principalmente ganhando um clássico, seja ele contra juniores, juvenis ou sub-15 do Santos, mas é a camisa do Santos, então dá tranquilidade para ele e tem que servir como observação. Eu acho, por exemplo, que o Raul pode ser testado, não sei se no lugar do Gil ou para jogar com o Gil, já que o outro zagueiro é o Bruno Mendes, o Gemerson não tem sido utilizado porque vai acabar o contrato, o que também não faz muito sentido, tá? Porque o Otero tem sido utilizado e vai acabar o contrato. Enfim, tem que mexer, pode mexer ali no sistema defensivo, pode mexer do lado esquerdo. Eu acho que ele está dando muitas oportunidades para garotos que estão respondendo pouco e está dando poucas oportunidades para os que estão respondendo mais. É bem verdade que no setor dos que estão respondendo mais, tem outros jogadores consolidados. No caso do Fábio Santos, talvez dê para substituir. No lado direito, Fagner, acho que não vai dar, acho que o João Vitor vai esperar um pouquinho mais. Então isso acontece muitas vezes, mas tem que servir para apontar quem são os jogadores preparados para entrar no time titular. E os mais preparados estão do meio para trás e não do meio para frente. O Corinthians, então, se preparando. Fica a expectativa para ver qual Corinthians entra em campo na quinta-feira, na segunda rodada da Sul-Americana, contra o Peñarol. Aproveitando que a gente prometeu aqui, a gente já tem